Boa noite, queridos irmãos da Casa Espírita Eulália Nogueira, a família espírita, que se reúne numa mesma sintonia para refletir sobre as orientações do Evangelho, essa bússola orientadora que nos foi concedida pela espiritualidade superior. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, do item 14 ao 17, que é o suicídio e a loucura. A calma e a resignação obtidos pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra o suicídio e a loucura. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os revés e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos estremecimentos que sem ela o teriam perturbado. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excetuando aqueles que se verificam no estado de embriaguez e de loucura, e que podem chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, sempre há por causa geral algum descontentamento. Ora, aquele que está seguro de não ser feliz senão um dia, de não ser infeliz só apenas um dia, de serem melhores os dias seguintes, facilmente tem paciência. Só se desespera se não vê termo aos seus sofrimentos. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, sendo bem menos que um dia? Mas o que não crê na eternidade, o que acredita que tudo nela acaba com a vida, se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio. Só vê o termo disso com a morte. Nada esperando, acha absolutamente natural, muito lógico mesmo abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, ou na palavra, as ideias materialistas são os maiores estimuladores do suicídio. Trazem a covardia moral. Quando se vê homens de ciência se apoiarem na autoridade de seu saber, no esforço de aprovar os seus ouvintes ou seus leitores, que esses não têm nada a esperar após a morte, não se está trazendo junto dessa consequência e de que, senão que são infelizes, não têm nada melhor a fazer do que se matar? O que poderão dizer para desviá-los disso? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança podem dar-lhes? Nada além do nada. Porque é preciso concluir, se o nada é o único heróico remédio, a única perspectiva mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Portanto, a propagação das ideias materialistas é o veneno que inocula em grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que deles se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Não sendo mais permitida a dúvida com o Espiritismo, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinitivamente além do túmulo, mas em condições totalmente diferentes. Daí a paciência e a resignação que naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. O Espiritismo também tem, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo, e talvez mais determinante. Mostra-nos os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Dentre os suicidas, há alguns cujo sofrimento, mesmo sendo apenas temporário e não eterno, não deixa de ser menos terrível, e de tal natureza que faz refletir todo aquele que tente partir a terra antes da ordem de Deus. Portanto, o espírita tem como oposição a ideia do suicídio vários motivos. A certeza da vida futura, na qual ele sabe que será tão mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado estiver sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado totalmente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair em outro pior, mais longo e mais terrível, e que se engana se acredita que matando se vai mais rápido para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com pessoas de suas afeições e que lá esperava encontrar, do que se conclui que o suicídio
não lhe trazendo senão decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios impedidos pelo espiritismo é considerável. E pode-se concluir que quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídios conscientes. Comparando, então, os resultados das doutrinas materialista e espírita, só pelo ponto de vista do suicídio, descobre-se que a lógica da primeira conduz a ele, enquanto a lógica da segunda, que é confirmada pela experiência. Bem, então vamos refletir um pouquinho, analisar, né, sobre essas questões aqui do Evangelho. Então, a loucura, né? Que o título é Suicídio e a Loucura. O que diz aqui no Evangelho? Qual é a causa, então? Em muitos casos, né, ela é criada, ela começa nessa própria existência. Por quê? Devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Né? Vejamos, então. O espírito escolhe as provas no plano espiritual e aqui ele se sente tão sufocado, tão em desequilíbrio, que ele entra em desequilíbrio. Recentemente eu estava lendo a obra psicológica de Joana de Ângeles, né? Eu não me recordo bem se foi no Despertar do Espírito, qual delas, né? Porque às vezes eu leio uma e leio outra, que fala o seguinte, que nós escolhemos lá no plano espiritual o lar para nascer, né? A gente elabora o nosso programa, e nós escolhemos aqueles pais, né, que iam nos conduzir, que nos deixasse que acontecesse tais situações para que nós conseguíssemos viver as provas que necessitávamos. Então, qualquer dificuldade, né, que nós possamos achar que foi demais, né, que a gente passou, não foi. Esses pais continuam sendo essas pessoas que nos concederam a prova, a existência terrestre. Eles tinham o grau evolutivo deles. O grau evolutivo deles era aquele. Eles permitiram que a gente nascesse, né, que o espírito reencarnasse, só que eles não proporcionaram. Então a pessoa entra nesse processo de loucura. E não deixa de ser uma prova, né, para o espírito aqui na Terra. Então, as ideias materialistas, né, também nos fala aqui, que o materialismo leva ao suicídio, com toda certeza. Se a criatura cultiva ideias materialistas, a ver o termo, então é melhor abreviar esses sofrimentos agora do que sofrer mais um tempo, se vai mesmo terminar tudo, né? Já que a doutrina espírita, então, ela nos orienta que tem a vida depois da morte, em condições diferentes, né? Mas que o sofrimento pode ser muito maior, então várias obras que a gente então tem esse conhecimento. Mas existem casos de pessoas até que frequentavam, talvez não fossem espíritas, mas que frequentavam casas espíritas com conhecimento e que ainda partiram pelas portas do suicídio. Mas e por quê? Muitos casos é em função de influências espirituais, né, que levam o espírito também, que também é uma provação escolhida também aqui na Terra, nós atravessar a existência com essas dificuldades, com essas influências espirituais, mas que nós temos tudo em nós a força para vencer. Se nós tivermos o entendimento, se nós buscarmos a espiritualidade. E vejamos assim, que a pessoa sempre é oportunizado a ela, seja uma porta ou outra lhe foi oferecida. A gente pode perceber por nós mesmos, durante todo o transcorrer da nossa existência, quantas oportunidades a gente teve, né, de se espiritualizar, de ter orientações. Né? Bem, no Livro dos Espíritos, né, que é também da obra de Allan Kardec, da codificação, fala assim na questão 943. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil, segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação,
quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Então aqui olha os detalhes aqui, ó. Efeito da ociosidade. O que é ociosidade? Preguiça, ficar sem fazer nada. E a falta de fé. Porque tudo isso aqui nós temos que cultivar na nossa existência. Isso aí é uma questão de se dedicar e de se envolver a nossa fé. A gente tem que refletir, pensar sobre a nossa vida, pensar sobre a bênção de Deus, né? Por que nós viemos para cá, para esse mundo? Por que esse mundo é tão maravilhoso, há tanta natureza, há tanta exuberância, né? E por que nós, o nosso mundo interno é tão conflituoso? Então, tudo a gente tem que refletir sobre isso. E a questão do trabalho, então, a ociosidade. Nós não podemos dar o direito da ociosidade, de ficar sem fazer nada, nunca. Porque cada dia da nossa vida é uma página do livro que nós temos que escrever. O que nós vamos colocar nessa página? Nada. Ficamos todo dia parados, só se alimentando. Não, nós vamos nos ocupar. Muitas tarefas que a gente pode fazer. Às vezes já está com o corpo mais fragilizado, não posso fazer isso, mas pode fazer outra coisa. Pode ocupar as mãos, né? Pode ocupar a mente com uma leitura. Se não pode fazer uma leitura, pode ouvir um áudio, pode ouvir uma palestra no celular. Então, há muitas maneiras de se ocupar, né, que a gente pode. Então, quem sabe desenvolver uma habilidade, aprender, porque todo o tempo que enquanto nós estivermos aqui, é hora de aprender. Porque a gente sabe que nós vamos ficar, sabe, isso é uma bagagem nossa. Não estamos velhos para nada, né, com a exceção de atividades físicas muito que exigem muito, né, do corpo, coisas que possam exigir demais, mas nós estamos aptos a aprender, né, a continuar evoluindo ainda, porque tanto nós não deixaremos o corpo, lá continua a vida, e eu vou aproveitar tudo aquilo que eu estou levando daqui, como bagagem do Espírito, né? Essas são as nossas bagagens, então, do Espírito. Então, nós temos que cultivar a nossa fé através da oração, meditar, refletir sobre a vida e se ocupar, porque o trabalho, ele não só sustenta o corpo. A pessoa pode pensar, mas agora eu já trabalhei, agora eu estou tranquila, agora eu vou ficar sem fazer nada. Não funciona assim. O trabalho também é o sustento para o espírito, é o equilíbrio para o nosso espírito. Quando nós desenvolvemos habilidades, né, que podemos tecer uma roupa, aquela alegria que a gente sente é indescritível. De doar, a gente nem sabe para quem é que vai usar aquela roupa, mas a gente fez uma peça de roupa. Então, são pequenos detalhes. Nós podemos preparar um alimento, né, e doar para alguém, ou simplesmente levar um alimento assim para ser preparado. Então, são tantas coisas que a gente pode se ocupar, né, ocupando o nosso tempo e ainda fazendo a nossa bagagem espiritual. Nós vamos levar conosco, né? Aproveitar essa oportunidade. Que aí nós estamos, então, tomando então, essa prevenção contra o suicídio e a loucura. Desequilíbrios podem ocorrer. Então, chegando ao final da nossa reflexão, né, que nós teríamos ainda muito mais a conversar sobre o suicídio, porque ele é um problema que está se manifestando agora nos últimos tempos com muita intensidade, né? Muito. E nós temos que orar, exercitarmos a nossa fé e orar pela humanidade, pela nossa família, pela humanidade, que nós estamos tão colaborando para evitar que pessoas partam da Terra, né, pelas portas do suicídio e ainda vão para o plano espiritual em sofrimento. Então nós vamos orar agora para agradecer a Deus essa oportunidade que nós tivemos. Vamos fazer a sintonia com o nosso Mestre Jesus e nele buscarmos a boa energia para, Senhor, auxiliarmos a nós mesmos, para nos fortificarmos a nossa fé, a nossa lucidez mental, para que estejamos protegidos, Senhor, de influências espirituais negativas. E também, Mestre amado, nós queremos te pedir pela nossa família, que abençoe, Senhor, a nossa família, proteja cada um, pela nossa família humana também, Senhor, que é a humanidade inteira da qual nós fizemos parte. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, coragem, Senhor,
entendimento, compreensão, paciência, resignação, porque o momento atual que nós estamos vivendo, Senhor, está exigindo tudo isso. Está exigindo que nós nos voltemos para dentro de nós mesmos, que nós nos conheçamos, que nós possamos conviver conosco mesmos, aprendendo a nos amar. Que tua paz, Mestre querido, possa se derramar em forma de bênçãos para a humanidade inteira, para todas as criaturas, Senhor, independente da provação que estiver enfrentando. E que tua luz, Jesus amado, vá penetrando cada vez mais, adentrando o nosso orbe terrestre, minimizando as negatividades, e que isso, Senhor, essa luz possa começar por nós mesmos. Nós vamos burilar as nossas imperfeições, para que a nossa luz comece a brilhar, e assim nós vamos fazendo então essa grande corrente de luz com toda a humanidade, e que assim seja.